Paula, e agora um assunto importante, importante nos concursos públicos da vida, importante nos vestibulares, que é o período chamado a Era Vargas, né? Ou período de Getúlio Dornelles Vargas, aquele que entrou após a Revolução de 30, né? Que é desencadeada em 3 de outubro de 1930, após a contestação das eleições de março daquele mesmo ano, em que brigava pelo cargo de presidente, o Júlio Prestes e Vargas. Vargas perde e fica naquela briga, né? Em junho, no final de junho, é morto o vice dele, por um problema passional, né? O João Dantas vai lá e mata ele num bar em Recife. Ele era governador do que é hoje a Paraíba. E ele vai ser o estopim para desencadear esse movimento. Esse movimento será vitorioso no dia 24 de outubro. Uma junta militar assume, vai depor o presidente, faltando 20 e poucos dias aí para ele deixar o comando. Queria ser dia 15 de novembro a passagem do comando para Júlio Prestes, que já tinha andado pelo mundo aí viajando, né? Inclusive muitos dos seus discursos dizendo que o Brasil não tinha a menor condição menor risco de ser uma ditadura, acabou tendo. Foi em Londres, foi em Nova York. Pois bem, e dia 3 de novembro, Vargas assume, né? 12 dias antes do período que seria a troca do que eles derrubaram. Ele entra, né, com apoio dos militares que foram ligados àquele movimento de 20, né, da década de 20, que é o tenentismo. Então, militares ligados ao tenentismo é que vão dar todo esse apoio a Vargas. Em contribuição, o que ele vai fazer? Em retribuição, o que ele vai fazer? Dar cargos para eles. Inclusive, os governadores que serão destituídos. Só vai escapar um de Belo Horizonte, lá de Minas. Os demais todos serão trocados, ele vai botar interventores. Esses interventores serão governadores escolhidos por ele, mas ligados, na sua maior parte, ao Exército, tá? Dentro das Forças Armadas. E vai aparelhar, aí, justamente porque colocaram ele no poder. Né? Na verdade, os militares queriam ele mesmo no poder. Mas como isso já não tinha dado certo no tenentismo, botaram o Vargas, que tinha sido o segundo, né, escolhido nas eleições, e que para eles era quem deveria ganhar. Olha essa ideia de ditador como é antiga, né? A eleição só é válida se ele ganhar. Se não ganhar, não é válida. Pois bem, e Vargas assume com proposta de fazer mudanças estruturais e fará muitas mesmo, fará muitas muito importantes, que inclusive esse período é tão importante, chamada Era Vargas, de 30 a 45. Né? Mudanças assim, eu vou aqui, além das leis trabalhistas, que a gente conhece muito dele, vai vir no período dele que vai vir um voto feminino, em 32, né? Apesar que a primeira mulher a votar em Mossoró, Rio Grande do Norte, a primeira mulher a votar no Brasil foi em 28, mas só em 32, com a lei de Vargas, ela vai vir, através de uma luta, né, que começa muito forte no Brasil em 27, chamado movimento sufragista, né? Vem da palavra sufrágio, né, do direito ao voto. Ele promete fazer uma Constituição nova, né, e não vai fazer logo. Promete organizar e marcar eleições e não vai fazer logo. 2 anos depois, estoura no Brasil um movimento de uma guerra civil, chamado Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo, a oligarquia paulista querendo de novo o poder. Né? Eles têm toda assim, uma promessa de apoio militar, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso, que acaba não chegando toda. Vargas consegue articular. O mais famoso caso é com o Rio Grande do Sul, que está tudo organizado, inclusive com um ministro seu que vai abandonar ele, o avô do ex-presidente Fernando Collor de Mello, Lindolfo Collor, era ministro e vai largar e vai fazer a resistência para a derrubada de Vargas. Por muito pouco. Hoje a gente não estava estudando a Era Vargas, ele teria saído em 32. Ele dá uma ligada para o governador do Rio Grande do Sul e diz mais ou menos isso. Se eu cair, tu vai junto. É quase certo que eu caia. É quase certo que o movimento chegue em minhas portas. Ele diz mais ou menos isso. Mas ele disse e abriu os olhos. Se eu for, tu vai também. E aí não chega o apoio. Resumindo, Vargas consegue ganhar em São Paulo essa luta, mas atende aos seus interesses. Atende às reivindicações, tanto que hoje é feriado no estado de São Paulo, né?
quando se comemora a Revolução Constitucional de 32, é um feriado lá. Vargas vai marcar novas eleições, Vargas vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Quando ele assume, ó, os governadores perdem seus cargos, né, os deputados fecham o Congresso e fica por isso, quietinho ali, igual Dom Pedro fez, Dom Pedro I, que acabou perdendo lá, tendo que quase sendo obrigado a ir embora do Brasil por conta da centralização. Em 32, ele consegue ganhar o movimento. Em 33, ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 34, a Assembleia vai eleger o primeiro presidente depois da Revolução de 30. Quem ganha é Vargas. Voto indireto. Igual do Marechal Deodoro da Fonseca, no início de 1891. Aquela Constituição, segunda do Brasil, dizia que o presidente seria, o primeiro seria eleito indireto. A Constituição de 34 também dizia que o primeiro presidente, a partir dali, né, seria eleito indiretamente. Ganhou Vargas. Tá? Depois eu volto para não estragar aqui a parte final da história. Tá? O que é importante para o concurseiro aqui e o vestibulando da vida é entender essas três partes e entender características de cada uma delas. Você vai descobrir também que Vargas tem comportamento diferente em cada período desse. O provisório, que quase virou permanente, né? De 30 a 34. Em 34, a eleição ele ganha, né, indiretamente. Ele teria que sair em 38, a Constituição dizia que o cargo só era de 4 anos. Ele vai extinguir o cargo de vice-presidente. Né? Nós vamos ter aqui a nossa Constituição com menor tempo de uso. Em 37 vira outra. E o aluno, né, que está aí concorrendo a uma vaga nos concursos, ele tem que saber o apelido que dá nessa e nessa. Lembra na primeira? Constituição da Mandioca, aqui vai ter o nome. Né? A Constituição de Weimar, que é baseado na da Alemanha pós-Primeira Guerra da Primeira Guerra Mundial. Né? A Alemanha será governada por um sistema que eles vão chamar de República de Weimar. E a Constituição dele, bem democrática, será copiada aqui. Depois, em 37, ele vai fazer uma outra. Bem rapidinho, ele vai dar o golpe em 10 de novembro. Antes de terminar o ano, ele já está com a Constituição. Não vai levar aí nem 2 meses. Vai ser baseada nas Constituição nazifascistas europeias, né, principalmente da Polônia, e vai receber o apelido de polaca. Ela é bem dá superpoderes ao presidente, do jeito que ele gosta. E ele vai fechar congresso, vai de novo destituir governadores, vai botar interventores. Até 45 nós não temos, não. Só que comanda é Vargas, nem os estados têm poder. Né? Por isso que esse período, que ele chamou de Estado Novo, é também chamado nos concursos de período ditatorial. Então não pode esquecer, o ditatorial é o Estado Novo. É um dos que mais cai em provas, tá? É o Estado Novo, de 30. Por quê? Porque aqui vai acontecer muita coisa, aqui vai estar no auge Hitler, Mussolini, Primeira Guerra Mundial, acordo com Roosevelt, abertura dos seringais na Amazonas, né? Dentro de uma coisa chamada Acordo de Washington, vai vir aí a criação da nossa primeira siderúrgica em 41, a Vale do Rio Doce para tratar do minério em 42. Então, nós temos muita coisa acontecendo nesse período, tá? Então, por isso, ele é mais... Esse slide que eu estou aqui apresentando para vocês, ele é bem direto, né? Nós vamos trabalhar um outro, possivelmente hoje não dê tempo, né, na aula que eu estou apresentando, mas eu vou mostrar um outro. Esse é bem direto, tá? Vou disponibilizar também os materiais para vocês. Vai ficar no canal, mas eu vou disponibilizar. Aspectos que produziram a ascensão de Vargas, que trouxe Vargas, né? A oligarquia cafeeira perdia apoio. Estava enfraquecendo a chamada política do café com leite, né? Aquele revezamento, aquela alternância no poder central do Brasil entre São Paulo e Minas Gerais. Por quê? Porque agora está pintando uma outra classe, né? A classe industrial. O crescimento da influência do setor industrial e dos trabalhadores urbanos. Eu vou até parar. Tanto que Vargas, ele é malandro, ele vai dar-lhe um golpe forte no poder das oligarquias, mas ele vai assoprar também. É com Vargas que acaba esse poder forte desses fazendeiros, mas ele vai assoprar.
É porque com Vargas vai vir muitas leis trabalhistas, ele vai ser famoso nisso. Mas olha como ele assopra. Essas leis só vão valer para os trabalhadores urbanos. Ele vai proteger essa oligarquia, então ele sopra. Né? Eles não vão estar regidos sobre essas leis trabalhistas. Então, vai continuar explorando o trabalhador do campo. E com isso ele consegue acalmar o povo da agroindústria. Diversificação da economia. Por quê? Porque antes só era agroexportador, que era o que a República Velha estava alicerçada. Agora nós temos também indústrias de base, né? Inclusive essa palavra é importante na era Vargas, né? Indústria de base. Né? Não vai confundir com um termozinho que também cai muito em concurso, indústria de bens duráveis. Muito parecido, né? Indústria de base e indústria de bens duráveis, de produtos de bens duráveis. Aí é Juscelino Kubitschek. Crescimento do operariado, né? O operariado quer dizer o trabalhador das indústrias, também chamado a ele do proletariado, né, na linguagem esquerda, o do campo, o campesinato. A intensificação da urbanização do Sudeste. O Sudeste, que já era forte na época do Só Café, agora também está com alguns, né, conseguindo fazer uma migração daquele dinheiro para a indústria, né? Lembrando que aqui a soma de empréstimos que o Brasil conseguia até 30 não vem mais, que era para o armazenamento do café. Com a crise de 29, o Brasil não consegue mais empréstimo para criar estoque, porque estoque era uma palavra proibida para falar no mercado. Ainda hoje não gosto dessa palavra. O Brasil vai conseguir empréstimos ainda mais para usar na indústria, na industrialização. Bem, então, governo provisório. Vamos trabalhar nesse primeiro aqui, de 30 a 34. Ele entra só para dar uma organizada. Né? Lembra que esse slide ele é bem direto, tá? Depois a gente vai trabalhar com mais detalhe. Nem vou ler aqui para não perder tempo. Mas é comum cair, né? Fotos dele, caiu em vestibular. Vestibular do estado do Amazonas mesmo, a UEA já trouxe questões no desfile dele em Pacaembu, né? No estado em São Paulo e também no São Januário, no Rio de Janeiro. Até o pessoal desconfia que foi a partir dali que ele caiu. Ele estava no São Januário e logo depois ele foi deposto. Ele fazia muito esses desfiles, né, no Dia do Trabalhador, ele gostava de associar. É o dia que ele anunciava o aumento do salário mínimo, que é ele que criou, né, o salário mínimo. Então ele anunciava em 1º de maio. Sempre ele fazia uma grande festa em 1º de maio, porque ele se mostrava como o representante dos trabalhadores, né? Inclusive era comum o apelido dele, que ele mesmo, né, articulou junto com a sua turma de propaganda, né? Ele era chamado pai dos pobres. A oposição completava, e mãe dos ricos. Então, toda vez que saiu o pai dos pobres, a oposição completava, e mãe dos ricos. Porque o pai é mais severo. Assim a oposição dizia. E a mãe abria mais a mão, né? Então, ele era a mãe dos ricos. Era a jogada naquela época, né? Vargas também tinha, ou se você olhar em algum vídeo, ele sempre começava o discurso dele, tremendo a mão, dizendo: trabalhadores brasileiros! Aí ele dava o discurso. Já era o jargão dele. Então, o que ele faz assim que ele assume? Ele assume o poder quando? 3 de novembro de 1930. Mas o poder foi tomado de Washington Luiz no dia 24 de outubro. Há uma junta militar aí, né, governando o Brasil. Eu acho que eu até tenho uma foto da junta militar que vai governar o Brasil. Saiu o vice dele que foi morto, João Pessoa, que foi o estopim, né, a gota d'água para a Revolução de 30. É essa turma que vai assumir o poder. Tá? E só depois é que passa o poder para ele. Esse aqui que eu falei que vai abandonar ele. O avô do Collor, Fernando Collor de Mello, Lindolfo Collor. Depois ele vai ser expulso do Brasil pelo Rio Grande do Sul só com a roupa do corpo. Só volta no Brasil para ver o Collor nascer. Vai ter a permissão, mas já entra doente. Aqui essa foto já teve também vários concursos. É aqui o momento em que ele toma posse, em 3 de novembro, e empossa o seu gabinete, o seu ministério. Aqui, aqui ó, Lindolfo Collor, de óculos, esse daqui, ó. Filho de imigrantes.
Essa foto também é muito forte. Essa foto aqui mostra ele em novembro, dia 10 de novembro, dando o golpe, né, chamado Estado Novo. Esse daqui vai ser o presidente que vai substituir, nem sabe. Por 9 anos aqui, ele vai ser o ministro da guerra dele. Esse daqui é o Eurico Gaspar Dutra. O homem que, a pedido da sua esposa, vai fechar os cassinos no Brasil. Até hoje é fechado. Foi no governo desse. Ele ganha as eleições em dezembro de 45. Eurico Gaspar Dutra. Eu tive o privilégio de tirar uma foto lá desse quadro, né, um quadro pintado a óleo. Vamos lá. Então, adoção de medidas centralizadoras. Tá. Lembra que o Brasil viveu o liberalismo, né? Aquele sistema que foi substituir o mercantilismo. Agora ele vem com medidas centralizadoras. Era importante naquele momento? Era. Era devido à crise de 29, que mostrou frágil o liberalismo, né? Então tinha que, só que ele centralizou demais. Fechamento do Congresso, estava na veia, ditador, né? Congresso, tribunais, tudo fecha. Nomeação de interventores, vai fazer isso 2 vezes, ele vai fazer agora, os governadores que estavam eleitos ele vai tirar, e vai fazer isso no final de 37. Tá? Os governadores que estão no Brasil em 37 foram tudo eleitos pelo voto. Voto, inclusive, fechado já, né? Voto secreto. Governadores, prefeitos, vereadores, deputados, ele vai fechar tudo. Nomeação de interventores ligado ao movimento tenentista. Então, ele vai botar no poder só militares, ligado ao movimento tenentista, que foi quem botou ele no poder. Então, ele vai presentear. Repara que eles mostram que é uma coisa nova, né? Muito parecido com a nossa situação política, mostra que era uma coisa nova, mas, na verdade, ela não toma lá da cá do mesmo jeito. Saiu um grupo e entrou outro para governar, fazendo o que eles reclamavam, o que eles achavam que era errado, mas continuaram fazendo. Mas, né, Vargas faz coisas boas, né? Eu estou dizendo. Ele ainda é usado por muita gente. Mas como foi ditador, usou de tortura, então, comigo tá. Apoio aos produtores de café após a crise de 29. Lembra que eu falei que ele bate nas oligarquias, mas ele assopra? Ele vai tirar o poder deles, né? Quem está nos governos são ligados à oligarquia, né? Ele tira. Quem estava governando o Brasil? Ligado à oligarquia, ele tira. Quem ia assumir? Também ligado, Washington Luiz, né? O que estava governando. Quem ia entrar? Júlio Prestes, oligarquia paulista. Mas ele vai dar um alívio, né? Ele vai dar um apoio, ele vai queimar café para diminuir o estoque, né? A Convenção de Taubaté permitia, mas vai ter muito incêndio criminoso. Ah, foi sem querer. Imaginando os dias atuais. Deu um curto-circuito, queimou, o navio afundou. Mas isso foi uma estratégia legal dele, porque ele vai fazer a economia girar. Né? Se eu tivesse que esperar os preços baixarem para vender o estoque, para depois colher, o que estava no campo já era. Então, ele salvou os agricultores dessa maneira. Aí a indústria do saco também revitalizou, do transporte, do armazenamento para pagar, e aí a economia girou. Ele tirou, baixou o estoque que tinha, né, criminosamente, com fogo e tudo, e proporcionou que o café que estava no campo para estragar fosse colhido. E aí a economia deu uma girada. Período. A Constituição de 34, está bem direto. Depois eu vou mostrar ela para vocês aqui, de uma maneira assim, que eu fiz assim. Olha o armazenamento do café que eu falei agora. Esse foi o grande tchan que nós tínhamos naquela época, né? O mundo vivia superprodução. Diferente do encilhamento, né? Que a indústria nem existia, nem produziu nada. Ó, sempre todos os materiais você vai ver isso. Nomeação de tenentes e interventores para governar os estados. Tem tudo. Criação do Ministério do Trabalho. Olha aí como ele já traz. Né? Indústrias e Comércio. Isso era um ministério só, tá? Criação do Ministério da Educação e Saúde. Isso era um só também. Política de valorização do café, a partir de 32, né? Para poder dar uma soprada naqueles paulistas que ele tinha derrotado na revolta constitucionalista 32. Queima da produção excedente do café, para que o estoque não ficasse tão alto. Queima. Aqui é a revolução. Depois eu volto aqui. Eu queria só mostrar aqui o que ele vai fazer aqui. Tá?
E aqui, que o tempo vai ficar um pouquinho curtinho. Ó, isso aqui, se você observar, fui eu que fui espremendo. Cheio de siglas, eu vou ler para você. Vou voltar daqui. Vou mostrar esse daqui, bem simples, ó. Voto secreto. Como é que era antes? Voto aberto, né? Aqui não tem. Como é que era antes na Constituição de 1891? Só acima de 21. Constituição de 34, acima de 18. Já baixou, já tem mais gente votando. Constituição de 1891, mulher não vota, aqui vota. Lembra que ela já ganhou o direito em 32. A Constituição agora vai oficializar para todo o Brasil. Mas a primeira mulher a votar no Brasil já foi em 28, né? Na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. A adoção do salário mínimo é criado aqui. Muito cuidado. Vargas, desde o primeiro momento que assume, ele começa a criar leis trabalhistas. Mas só na década de 40 que ele junta tudo e cria a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Ele vai se basear no seu amigo italiano Benito Mussolini, que criou a Carta de Labore, livro das leis, das leis do trabalho, né? Livro do trabalho. Laborar quer dizer trabalhar. Carta de Labore, o livro do trabalho. Ele junta todas as leis na CLT, que já estão matando a bichinha, ela está na UTI. De uns 2, 3 anos para cá, a bichinha, o que levou aí quase 100 anos para conquistar, está se acabando agora. É a criação da justiça do trabalho, e vai também criar a justiça eleitoral, que não tem. Lembra que no quarto presidente da República, Campos Salles, criou-se a comissão verificadora, que vai ligar os coronéis do governador ao presidente, né? Verificando se aquele político que ganhou, aquele candidato, pode assumir ou não, sendo... Agora não, nós temos um tribunal para ver isso. Justiça eleitoral. Vale até hoje. Tá? Eu vou mostrar aqui, comparando lá, olha como aqui eu botei bem mais completo. Ó. A de 34, elaborada por uma Assembleia Constituinte. Isso significa o quê, professor? Significa que ela foi promulgada e não outorgada. É a terceira Constituição. Primeira, a de 24, outorgada. 1891, promulgada. 1934, promulgada. Inspirada na Constituição de Weimar. Né? Weimar é a cidade da Alemanha, onde políticos e comerciantes articularam o fim da guerra, que Hitler depois vai chamar de traidores. Muito dele é ligado, né, ao movimento sionismo, eram os judeus, né, na formação do Estado de Israel. É chamada de Constituição de Weimar, lá de República de Weimar, porque pela primeira vez a Alemanha vai ser uma república, acaba com a monarquia. E eles vão fazer uma Constituição muito democrática, e o Brasil vai copiar. Vai ser a nossa Constituição, até então, mais democrática que ele tinha, até então. Mas o que ele traz aqui? Olha como eu trouxe direto para esse slide, como ele está assim, muito direto. Eleições diretas, tá? Todas as eleições são diretas, não para o primeiro presidente. Voto direto e secreto. Opa! Voto da pessoa e na urna, mas sem ninguém ver. Vale até hoje. Para ambos os sexos, novidade. Antes era só homem. Maiores de 18 anos. Opa, antes era 21. Alfabetizado. Lá era maior que 21, cidadão. Tinha que ter servido o exército. Aqui tem que ser alfabetizado. Quando que os analfabetos vão ter direito? Através de uma emenda à Constituição de 1988, que é chamada a Constituição Cidadã. Uma emenda nela deu direito ao analfabeto votar. Olha uma coisa que eu acho importante. Extinção do cargo de vice-presidente da República é muito gasto. Acaba. É o único momento que oficialmente não vai existir. Olha uma coisa que Vargas não gostou muito. Mandado presidencial de 4 anos e vedado o direito à reeleição. Eu também acho que não tem que ter reeleição. E então, quer dizer, Vargas, em 38, ele ganhou em 34, teria que pegar o beco, né? Quando ele está para pegar o beco, ele inventa um fake news e dá um golpe, o Estado Novo. Mandato classista, para quê? Rocha, o que é mandato classista? Era aquele membro do sindicato que ganhou a eleição para o sindicato,
tá? Ele vai poder se licenciar do trabalho dele público e trabalhar no sindicato. O que Vargas queria com isso? Controlar, votar, apoiar a gente para ganhar a eleição e ele controlar, que mais tarde será o chamado de peleguismo, principalmente na parte do Estado Novo. Esse termo vai aparecer. Só que é o seguinte, ele garantia a vaga dele, mas não recebia. Quem pagava era o sindicato, né? Depois houve algumas mudanças, a pessoa podia optar entre continuar ganhando de lá ou do sindicato, uma vez que ele está trabalhando para o bem dos seus associados, mas isso é novo, né? Garantia que aquele presidente do sindicato não seria demitido. Isso depois ele cria uma comissão para fiscalizar os funcionários públicos, a partir de 37. Criação da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral, JE. Estabelece o ensino primário gratuito e obrigatório. Então vai aparecer muito, né? Há uns 2 ou 3 anos atrás apareceu no Enem, né? Aquela cartilha ele mostrando. Então era o pai dos pobres, né? Queria todo mundo tivesse o ensino primário gratuito. Por quê? Aumentava a quantidade de eleitor. Olha aqui, alfabetizado. Entendeu? Dúvida que nada ele fazia de graça. Ele tinha alguma coisa. Vou dar uma dica, vou parar aqui. Roquete Pinto, né, que hoje é o nome de uma fundação ligada às telecomunicações, era um cara que enxergou o rádio como uma coisa importante, né? Mas que não deveria ter propaganda. Inclusive, na rádio dele era proibido propaganda, cantar qualquer música, que fosse memorável, ele não deixava. Ele via o rádio como uma ferramenta fundamental para levar educação nos lugares mais longe. Quando o Vargas assume o poder, logo depois de um tempo, ele observa que aquilo é importante, o rádio, ele vai lá, nacionaliza, e começa a dar os seus discursos. Ele vai criar a Hora do Presidente, hoje conhecido como a Voz do Brasil. É ele que criou, só não tinha o mesmo nome. Já no outro período ditatorial dele, tá? Mas ele vai criar nesse período dos 15 anos. E o que acontece? Quem é que está escutando o rádio em casa? Que hoje é a televisão mais, né? Hoje é o Zap. Mas qual era o meio de comunicação? O rádio. A mulher em casa. Então, repara bem, ele facilitou também aqui o voto feminino. Ele tinha mais eleitor. E que toda criança fosse logo alfabetizada. Mais eleitor. E com isso ele manipulava a maior quantidade de eleitores. Tá? Então, ele tinha um povão do seu lado. Cadê ensino primário? Agora aqui eu espremi, né? Leis trabalhistas, não, por favor, não CLT, tá? Ao longo de 30 até 34 vem tudo isso. A Constituição só vai normalizar. Aqui, olha, J é jornada de 8 horas, essa que tem e estão querendo derrubar, foi lá que foi conquistada. Semanal, desconto semanal, descanso semanal remunerado. Quer dizer, quando você vai descansar o domingo, você tem direito a receber, desde que não faltasse. Por dispensa sem indenização, por dispensa sem justa causa, que também estão querendo acabar. Você foi demitido, não tem nem mais, você é um bom trabalhador, não tem? Então você ganha, que hoje é uma parte do FGTS, né? 40%, 50%, não sei. Férias anuais. Professor, mas que visão boa, isso tudo já existia no mundo, só não existia aqui. O que botaram na cabeça e muita gente cresceu achando que ele criou tudo isso? Não, isso não existia. Só não existia para nós. Voto feminino já existia no lugar, só não existia para nós. Férias anuais remunerada, a gestante, né? Estabelecimento de a gestante, olha, vai dar uma proteção à gestante, proteção ao trabalhador menor e mulher. Então, ele vai ter as leis vai ter uma visão diferente para a gestante, então ela vai ter o seu período de parto coberto, recebendo, proteção ao trabalhador mulher e criança, que não tinha. Nacionalização das riquezas minerais. Inclusive, eu vi um dos documentários quando foi descoberto o petróleo, né? Família Guina, que construiu Copacabana Palace, que ganharam o direito para ficar por, não me lembro bem, mas se eu não me engano, 90 anos, a concessão do Porto de Santos, era uma família rica. O cara gastou horrores na Bahia por causa do petróleo, um grupo. O cara viu um dia um poço lá, viu que estava com óleo, achou que o vizinho tinha envenenado, o cara, não, isso é petróleo.
Gastou uma fortuna. Junto com outros empresários, furaram dezenas de poços e nada. Quando eles já estão ali tristes com tanto dinheiro, de repente um poço furado que estava abandonado jorrou. Aumentou a pressão, aí o cara comemorando. Quando estou comemorando, chega uma carta, Vargas nacionalizou o subsolo, até hoje. Então, se você achar um petróleo no teu quintal, que é dono, ouro, prata, inclusive água mineral tem que pagar taxa. Vargas sacana tomou. E ficou esperando ele pedir uma indenização, né? O documentário chama-se Gigantes do Brasil, recomendo. O cara, mas como é que eu vou pedir se eu tenho uma concessão lá? Se eu pedir uma indenização, ele vai me pagar, mas vai me tomar o Porto de Santos. E deu para ele o que corresponde hoje ao Ministério das Minas e Energias. Tá? Eleição indireta para o primeiro presidente. Repara que quase não vem, né? Eleição indireta. Só para voltar. Essa nacionalização da riqueza minerais quer dizer o ferro, o ouro, tudo, né, é controlado pelo governo federal. Não tem ninguém dono. Eleição indireta. Então, quando a corrupção terminou, lança-se candidato, o próprio Vargas, e ganha. Em 38 ele tinha que sair. Em 38 ele vai dar um golpe. Vamos voltar para cá para a gente fechar esse slide mais simples, tá? Esse aqui, se eu não me engano, é o Capanema, o ministro dele, que é nome até de Fred. Não me lembro se é ele. Agora nós temos aqui o Vargas, né? Aqui ele vai ter o período constitucional. Olha como ele é bem rápido, né? De 34 a 37. Por que é constitucional? Porque o Brasil está vivendo sob uma nova Constituição. Vargas está legalmente no poder. Foi eleito, indiretamente, mas foi. Para governar o Brasil de 1934 a 1938. Em 38, novas eleições, ele teria que passar para o próximo. De 30 a 34, ele entrou para organizar o Brasil e quase não entrega, né? Uma nova eleição. Tá. Quando vem em 37, no finalzinho de 37, ele dá um golpe. O que vai ser o chamado Estado Novo ou período ditatorial. Mas o que ocorre, tá? Aí nesse momento. O Brasil vivia, que eu acho horrível, né? Tivemos também, recém, uma polarização, né? Eram partidos fortes, né? De extrema, direita e esquerda. Vou de uma coisa, a orientação desse professor. Todo o extremismo, quem perde é o povo. Então, nós tínhamos um forte sistema de polarização. Aliança Nacional Libertadora, um movimento de extrema esquerda, e Aliança Integralista Brasileira, extrema-direita. Todos eles com grupo armado, todos eles altamente violentos, e se dizendo assim, o baluarte para a proteção nacional, né? Mais horrível. O outro slide vai mostrar isso para você, assim, foto dele. Aqui tem o Luiz Carlos Prestes, que já estava preso, mas que comandava. E aqui o Plínio Salgado. Plínio Salgado que esteve na Semana da Arte Moderna e tudo, mas era um cara muito radical, de extrema-direita. Aí, militares, um militar ligado à Aliança Integralista, né? Aqui tinha vários militares, eles elaboram um plano para o Vargas dar um golpe, chamado Plano Cohen. O que eles queriam aqui? Eliminar a concorrência desse candidato daqui, ó, que vinha. Porque era quase certo que eles poderiam perder a eleição para cá, tá? Era quase certo. Então, com medo de concorrer com o candidato da esquerda, eles criaram uma maneira de eliminar o candidato, parecido, né? Eliminar o candidato da esquerda, para que não queriam disputar no... Só não imaginavam que esse daqui era mais astuto, né? Eles queriam que ganhasse a eleição o Plínio Salgado. E aí eles articulam o chamado Plano Cohen, ou Cohen, que seria o sobrenome de um alemão, ou de um suposto russo, né? Alguns diziam que já era um russo no Brasil, né? Um soviético, que estava aqui com um plano de invadir o Brasil. Então, era um plano comunista que ia destituir o presidente, matar os padres, queimar as igrejas. Olha só, o plano era muito... E aí, depois se descobriu que isso era mentira, mas aí já era. Aí criou aquele terror, né? E com isso, os candidatos da esquerda... Aí o que eles pensaram? Tomam dentro. Só que Vargas chegou aqui, isso é o dia que ele anuncia o golpe dele, né? Isso aqui é 10 de novembro.
Aí ele diz, devido ao risco de o Brasil ser invadido pelos comunistas, porque já tinham tentado realmente, de verdade, em 1935, num acontecimento chamado a Intentona Comunista. Foi quando foi preso Luiz Carlos Prestes e Olga Bernardes. E aqui aí ele dá uma paulada nos caras que ajudaram ele a dar o golpe. Ele caça todos os partidos políticos, destitui todos os governadores, suspende as eleições, decreta o estado de sítio. Ninguém podia andar na rua depois das 10, seria preso. Né? Então criou-se aquele terror danado, o Brasil vai ser invadido, o Brasil... E aí, pô, então eu não posso sair do comando agora, pô. Não pode ter eleição, nós estamos no risco. E aí ele toma o poder de novo. Em seguida, ele traz uma nova Constituição, dando superpoder para ele. O golpe é 10 de novembro de 1937. Em 1937 mesmo ele já traz. Suspende todas as eleições. No ano seguinte, em 1938, esse daqui que ajudaram ele a dar o golpe, faz um levante armado, né, para tentar derrubar o Vargas. Eles serão massacrados e serão colocados na clandestinidade. Repara bem, né? O cara que pensou. Aqui vai mostrar já eu vou fechar esse slide para a gente, numa outra aula, olhar melhor, com mais detalhe, tá? No próximo encontro, a gente vê um outro material, com mais detalhe, e vamos exercitar. O Estado Novo, também chamado período ditatorial. Adoção de uma nova Constituição. Qual é o pedido dela? Polaca. Foi feito, né, na cópia das Constituições fascistas da Europa, entre elas a da Polônia. Criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Era um órgão muito... Era uma censura, na verdade. Agia em vários setores. Era no teatro, no rádio, na gravação das músicas, só não na televisão, porque não tinha, senão também na televisão, porque não tinha televisão, senão nas revistas, nos jornais impressos. Então, o DIP era um órgão muito repressor. E tinha como uma grande finalidade, né, promover, né, o culto à personalidade de Vargas. Eu fiz a minha monografia, na época que eu me formei na universidade, falando sobre o DIP na região amazônica. Nas revistas, só aparecia a foto de Vargas ou do interventor daqui, que era Álvaro Botelho Maia, ou então Carpinteiro Pérez, que era da Justiça. O DIP fiscalizava tudo. O rádio a serviço da ditadura, ele vai nacionalizar o rádio. E o rádio será chamado a Rádio Nacional. A criação da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, junta todas as leis num caderno, num livro. Né? O controle dos sindicatos, tudo passando pela mão dele. Concessão de direitos trabalhistas. Aqui vai nascer, no outro material vou mostrar, o termo pelego. A adoção de uma política de substituição de importações. O que ele vai querer? Promover a indústria local. Isso é bom, né? Isso é bom. E é nesse período que vai pintar a guerra, é nesse período que vai pintar os acordos com os Estados Unidos, que serão chamados os Acordos de Washington. A oposição de Getúlio Vargas diante da guerra, manifestações ambíguas. Ele ficava uma hora do lado da Alemanha, outra hora dos Estados Unidos, né? Isso aí no próximo encontro eu vou mostrar por que ele se volta a favor dos Estados Unidos, né? Com mais detalhe, que eu vou falar hoje, mas com mais detalhe no outro momento. Ele sabe que se ele continuar apoiando a Alemanha, uma vez que os Estados Unidos declarou guerra à Alemanha, em janeiro de 1942, ele vai ter que também se neutralizar. Né? Ele vai ter que cortar as relações, senão o Brasil seria invadido pelos Estados Unidos. Isso ele estava sabendo. Né? O Franklin Delano Roosevelt deixou bem claro que deixou vazar propositalmente a intenção de invadir o Brasil caso ele mantivesse as relações com a Alemanha. Então, em 1942, ele vai romper. Apoio aos países aliados em 1942, eu acabei de falar. Em início de janeiro, se não me engano, 7 de janeiro, não, de dezembro de 1941, uma frota de porta-aviões de japonês vai atacar um posto, né, vai atacar porta-aviões, um porto americano no Havaí chamado Pearl Harbor. Era o que os Estados Unidos precisavam para declarar guerra,
porque os Estados Unidos, o presidente não pode, só o Congresso, vai levar mais de um mês para o Congresso se convencer de que tem que entrar na guerra. E aí o Brasil e outros países vão ser obrigados a romper. E o Brasil só vai na guerra a partir de 44. Ele nem participa do desembarque no dia D. Não confiava no Brasil, no Vargas. A pressão pela volta da democracia no Brasil. Vou explicar como é. Né? Observa bem. Os soldados vão para a Europa combater um ditador. Quando eles voltam para cá, quem está no comando? Um ditador. Não estava legal, né? Quando eles voltam para o Brasil em 45, tanto que ele não resiste, né? Final de 45 ele vai ser deposto. Criação de novos partidos políticos. Isso é quando ele vê que ele está para ir embora. PDT, PSB, UDN, são partidos que não existiu a sigla virão. E deposição de vagas em 29 do 10. Aqui, um pouco antes daqui, ele vai liberar os presos políticos, entre eles um que já estava há 9 anos, Luiz Carlos Prestes, e vai liberar o Partido Comunista também. Depois, né, não vai durar nem 2 anos, ele vai cair na clandestinidade novamente. Tá? Com isso, eu vou encerrar esse momento, tá, com vocês. Interrompendo aqui a gravação.